Hoje eu vou falar para vocês sobre esse display aqui de 7 segmentos. Ó. Como é que faz para programar ele gastando poucas portas no Arduino. Esse aqui, por exemplo, ó, ele vem com 8 pinos para você controlar ele. 8 não, 10 pinos, né? Que são 8 LEDs mais 2 negativos. O de 2 dígitos, ele vem com 10 pinos. Aí já tem um problema. Você imaginaria que precisaria de 16, mas na verdade ele só utiliza 10. O de 3 dígitos, ele precisa de 12 pinos. E esse aqui, ó, com 4 dígitos, ele também utiliza de 12 pinos. Então como é que você faz para controlar aqui, ó, 32 LEDs com apenas 12 pinos? Ou melhor, ele precisa de 12 pinos, mas você pode, com o Arduino, programar com menos pinos ainda. Então vamos entender como é que isso é feito. A ideia não é você ter que programar isso aqui toda vez, mas você entender como é que as bibliotecas fazem para conseguir controlar esse monte de LED aqui com poucos pinos. Então a gente tem aqui na tela, ó, eu liguei 4 LEDs. Os LEDs no display, eles são ligados basicamente dessa maneira. Você tem cada pino aqui pelo LED e tem um negativo aqui comum para todos. Pode ser um negativo comum ou um positivo comum. Vou colocar aqui na imagem, ó. Nós temos aqui os 8 LEDs, A, B, C, aqui duas portas negativas e aqui a ideia de ligação delas, ó. Um negativo e aqui 8 portas. Então você precisaria, no Arduino aqui, no mínimo, 8 portas digitais para controlar isso aqui. Então vamos voltar aqui para a programação. Coloquei aqui 4 portas, né? Não vou exagerar. E fiz esse seguinte efeito aqui, ó. Coloquei cada um para piscar na tela aí para a gente ver como é que faz para entender isso aí. A técnica que eu vou ensinar para vocês aqui, ela é chamada de multiplexação. E ela é utilizada também em outros componentes do Arduino. Então o que nós vamos fazer aqui? Vou disponibilizar todos esses códigos aqui para você, link aqui no Tinkercad. Então, vou colocar aqui, ó, 8 LEDs. E aí repare o seguinte, ó. Eu dupliquei aqui as mesmas portas. Então a porta 12, por exemplo, ela tem esse primeiro LED aqui, também esse primeiro LED. Então, quando eu faço piscar esse primeiro aqui, naturalmente também pisca esse aqui junto, ó. Então, com uma porta, você tem aqui, ó, aciona 2 LEDs. Mas a gente precisa entender como é que faz para acionar esses 2 LEDs de maneira independente, utilizando a mesma porta aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer isso? Estou utilizando aqui a porta 9, 10, 11, 12 e um pino aqui negativo. A primeira mudança que a gente tem que fazer é tirar esse negativo aqui do GND e colocar em uma outra porta. Então, nesse lado aqui, por exemplo, eu utilizei a porta 13, que vai fazer o papel da porta GND. E nesse outro lado aqui, eu utilizei a porta 7. Aí vem a dúvida. Ó, vou iniciar a simulação aqui, ó. Estou controlando os dois lados. Agora eu controlo só um e agora eu controlo só o outro. Os dois. Por que que isso funciona? Como é que eu consigo ligar um LED sem utilizar o negativo aqui, ó? Aí eu vou mostrar essa outra imagem para você. Quando a gente fala de 5 volts na porta do Arduino, na verdade a gente está lidando com a diferença de potencial de 5 volts. Então se você tiver um DDP de 5 volts, com esse circuito aqui, você consegue ligar o LED. Eu coloco o resistor. Então, quando você coloca uma porta high e a outra low, essa que está aqui low, ela faz o papel do GND. Ó. Então, você tem aqui uma diferença de potencial de 5 volts. Se você inverter isso aqui, você vai ter menos 5 volts. Então, você não vai conseguir ligar o LED. Se você tiver as duas em high, a diferença vai ser 0 e as duas em low também vai ser 0. Voltando aqui para o código, ó, então você tem aqui essa high e essa low, você vai conseguir ligar esse primeiro LED. Então, se você inverter, você não consegue. Beleza? Então, quando eu separo aqui, ó, vamos dar uma olhada no código. Eu vou declarar os pinos 13 e 7 como output. E toda vez que o pino 13 e 7 tiver como low, vai fazer o papel de GND. Então, nessa primeira parte aqui, ó, vai piscar os dois lados, porque os dois estão como se fosse o GND ativo. Então, vamos iniciar a simulação aqui, ó. Nessa outra parte aqui, eu só tenho o 7 como GND ativo, então só vai piscar esse lado direito aqui, ó. E nessa última parte
só vai piscar o lado esquerdo, beleza? Então vamos lá, ó. Pisca os dois lados, que é essa primeira parte, pisca o lado direito e depois o lado esquerdo. Beleza, mas mesmo assim eu ainda não resolvi o problema. Eu consegui economizar aqui 4 portas, mas eu ainda não mostrei como é que faz. Vou fazer mais uma mudança aqui nesse código, ó. Vou fazer o seguinte, vou considerar agora só o LED da porta 12 e o LED da porta 9. Dá uma olhada nessa simulação aqui, ó. Faço piscar esse. No mesmo esquema, ativando ou desativando aqui a porta que faz o papel de pino negativo, tudo bem? E aí é que vem a ideia de multiplexação. Quando eu tenho um delay aqui de 500 milissegundos, o resultado que a gente vê aqui é um efeito que eu pisco um e pisco outro. Quando eu quero acender os dois aqui, ó, ao mesmo tempo, eu vou colocar eles para piscar aqui de uma maneira bem rápida. Eu vou colocar agora 200. Tá vendo que os dois estão piscando aqui bem rápido? Se eu diminuir isso aqui para 5, o resultado que eu vou ver é os dois ligados. Então, a gente programa para piscar os dois tão rápido que o efeito é como se os dois estivessem ligados aí automaticamente. Então, isso é o que a gente chama de multiplexação. A gente pega uma porta para controlar várias coisas aí, né? Mas tão rápido que dá a impressão que a gente está fazendo um controle simultâneo. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo agora eu coloquei aqui, ó, para piscar 3 LEDs diferentes, separando aqui mais uma vez o negativo de cada um deles. Ó, tem um negativo na porta 12, um negativo na porta 11 e o outro na porta 8. Se eu aumentar aqui, ó, em vez de 500 eu colocar 5, o resultado que eu vou ter é os 3 LEDs acesos aí simultaneamente. É assim que eu faço para colocar aqui na tela 3 dígitos diferentes. Eu coloco para piscar tão rápido que a gente vê, na verdade, os 3 ligados. Ó. Vou voltar para outro aqui. Ó. Esse circuito aqui é o 4511. Ele é específico para display de 7 segmentos. Fiz o mesmo esquema. Ó. Dupliquei todas as portas, só que eu deixei separado aqui o negativo de cada um deles. Então, quando eu quiser controlar cada um separado, basta ativar ou desativar essa porta negativa aqui. Ó. Aí nessa simulação eu coloquei um para contar aqui, ó, regressiva e o outro aqui em contagem crescente. Assim, a gente acha que está ligado os dois ao mesmo tempo, mas na verdade ele está piscando tão rápido que o efeito é como se a gente estivesse controlando eles aí, cada um independente. Ó. Vamos dar uma olhada aqui no código. Aqui, ó, se eu colocar esse código para esse tempo aqui para 250 e mandar rodar de novo, você vai ver que o que está acontecendo aí, eles cada um piscar aí, ó. Se eu colocar para 500, um tempo aqui de 500, você vai ver que na verdade o que ele faz é piscar um lado e outro aí, ó. E aí se eu diminuir para 5, né, que eu acho que era o que estava antes, o efeito é os dois ligados ao mesmo tempo. Acho que era 25. Você coloca para piscar aí bem rápido e vai testando. No simulador é diferente da prática. Olha aí, deu certo. Então é assim que a gente consegue controlar esse grandão aqui, ó, com 12 portas. Tanto esse de 4 como o de 3. Vou colocar a imagem aqui na tela, ó. Você tem aqui um display de 4 dígitos. Aqui são os LEDs e aqui a separação de cada um deles, ó. Então um dígito, segundo, terceiro e quarto. Vamos ver essa simulação aqui, ó. Então, a gente usa a multiplexação para piscar cada um deles aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Só que isso acontece tão rápido que a gente vai ver os 4 ligados aí ao mesmo tempo. Então, no mínimo, precisa de 12 portas. 8 aqui para acender os LEDs e 4 aqui para ativar ou desativar cada dígito aí. Beleza? Na tentativa de economizar portas, pessoal, a gente tem esse circuito aqui, ó. Eu mostrei para vocês o 4511, que é para um display aqui de 7 dígitos. Mas você tem esse aqui, ó, que ele pega 3 portas do Arduino e transforma em 8 saídas. Então você pode pegar aqui, ó, essas 8 saídas aqui e controlar com 3 pinos do Arduino, utilizando esse circuito integrado aqui, ó. Então de 12, você já pega isso aqui e reduz para 3, mais 4 aqui de cima, você já consegue controlar um display desse aqui com 7. Agora vem aqui outras aplicações, ó. Nós temos aqui uma matriz de LEDs com 64 LEDs
Imagina o tanto de pino que você ia ter que gastar para programar isso aqui. Mas aí, mais uma vez, você utiliza um circuito integrado. Você imagina isso aqui, ó, uma 8 por 8. Aí você precisaria somente de 16, né? E utilizaria a técnica de multiplexação. Aí esse circuito integrado aqui, ó, ele pega 3 pinos do Arduino e consegue controlar aqui 16 saídas. 8 na vertical e 8 na horizontal. Consegue controlar. Um outro exemplo seria esse teclado matricial aqui, ó. Nós temos 16 botões com apenas utilizando 8 portas do Arduino. 4 na vertical, 4 na horizontal e utilizando a multiplexação aqui, ó. Você vê que não tem nenhum deles aqui ligado no negativo e tudo mais. Então é isso. Até a próxima.